gravando. Beleza. Bom, obrigado aí para quem apareceu, né? Então, hoje, hoje é o dia do mais um dia de Forja Coach, né? E hoje nós vamos falar sobre outro assunto, né? Mas antes, né, é sempre bom eu me apresentar, né, já que isso vai ficar no YouTube, né? Então, eu sou escritor, né? Além de desenvolvedor, eu sou escritor, né? Então, esse é meu primeiro livro, né? O Leia Durante a Daily. Ele está disponível lá na Amazon em todos os países, né? Na Kindle Store. Então você pode usar esse QR Code para baixar e ler esse livro. Eu lancei um livro novo. Esse livro está gratuito e ele está disponível no meu Substack. O nome dele é O Mundo em Seu Formato Mínimo. E eu escrevi esse livro porque quando eu escrevi o Leia Durante a Daily, eu dei porrada em muita coisa. O problema é que eu não estava sendo inclusivo. O Leia Durante a Daily é um livro para desenvolvedores ou para quem está no mundo da TI. O mundo no seu formato mínimo, qualquer um pode ler e aproveitar as porradas que eu dou. Então esse livro é muito bom e é um livro bem duro de ler. Eu escrevi, eu confesso que eu meio que me arrependi um pouco, mas eu recomendo que vocês leiam. É um livro que eu gostei muito de ter escrito. Bom, meu nome é Edgar, né? Mas todo mundo aqui me conhece, mas quem está vendo isso no YouTube talvez não me conheça, né? Eu, além de ser desenvolvedor full stack já há 25 anos, eu sou mentor de carreira ou career coach, né? Na Entrevista Real, que é a empresa que eu mesmo fundei, né? Então vocês podem visitar o edgarberlink.com ou usar esse QR Code aqui para você ir direto para o site, né? E aqui está o meu LinkedIn para quem quiser se conectar comigo, né? Então, hoje nós vamos falar sobre soft skills. Mas soft skill é um termo muito cansado, sabe? Assim, palestrinha, top voice de LinkedIn, coach, a galera adora falar de soft skill, como soft skill fosse algo indispensável, mais indispensável que até as próprias hard skills. E de fato isso não é mentira, mas eu quero hoje mostrar a soft skill de uma forma prática. Então, tudo que eu vou falar nessa palestra, tudo que eu vou falar nesse encontro que a gente vai ter é prática. Como você usa suas soft skills no seu trabalho, na sua carreira, seja lá onde for. Mas agora está na hora de vocês participarem, valendo uma hora de mentoria gratuita comigo. Quem pode me dizer o que é soft skills? Sem perguntar para o chat GPT. Eu não estou olhando no chat, então vocês abrem o microfone e falem. Tô de olho no chat aqui também, eu posso ir lendo. Bom, na minha visão, soft skills são aquelas outras habilidades que você tem que vai te ajudar no dia a dia, mas não são técnicas como comunicação, negociação, saber como se apresentar, saber como falar, talvez o que falar, algo nessa linha. Bacana. Mais alguém tem alguma definição diferente ou algum complemento? Tem umas mensagens no chat, o Raimundo tá falando que se esse é o caso de personas, a gente tá falando de personas, e o Joab tá falando que são habilidades extracurriculares da vida plena, as virtudes do ser humano. Perfeito, perfeito. Muito bom. É, existe uma definição acadêmica de soft skills, né? Que são habilidades comportamentais, sociais e emocionais
E essas habilidades ela influencia como é que a pessoa interage com outras pessoas, como é que ela lida com problemas, como ela toma decisão, como ela se adapta ao ambiente de trabalho. Tudo isso é soft skills. Eu gosto dessa definição aqui. São habilidades que te fazem ser alguém que os outros querem por perto e não a pessoa que só sabe fazer alguma coisa. Então, quando a gente fala, né, aí agora a gente entra na no desenvolvimento de software. Quando eu fiz faculdade, cara, quando eu entrei na faculdade foi em 2001, eu já trabalhava assim para mim mesmo como autônomo, que eu já programava, mas aí resolvi fazer faculdade. E era muito interessante, cara, que todas as pessoas, a maioria, tipo de 70 alunos, a maioria é tudo homem e a maioria é tudo nerd. Cara, uns 60 pelo menos falava que estava entrando na ciência da computação porque queria trabalhar com máquina, porque não era muito bom com gente, né? Então, já é o primeiro problema, porque quando a gente fala de desenvolvimento de software, quem faz parte do seu time? Pessoas. Quem te gerencia? Outras pessoas. Quem te contrata? Outras pessoas. Quem usa o seu software? Outras pessoas. Então, trabalhar com software é trabalhar com gente o tempo todo, cara. Então, ser bom tecnicamente é fundamental. Só que, como eu falei no primeiro encontro, quando alguém se diz programador, para mim já é subentendido que essa pessoa sabe programar. Sabe uma, duas ou três linguagens, consegue desenvolver o software do início ao fim, consegue, sabe, se virar ali, deu um problema, a pessoa consegue resolver. Isso para mim é um programador, né? Quem não consegue fazer isso ainda não chegou lá, né? Pelo menos não está no nível profissional, né? Pode ser um hobbyista, enfim. Então, a hard skill é o mínimo que você precisa ter para ser um programador a nível profissional. De novo, eu estou falando, essas palestras, eu estou falando da profissão programação. Então, se você é robista, se você programa porque você gosta, se você faz isso, cara, nada do que eu estou falando é para você. Eu estou falando para profissionais ou para quem pretende ser um. Então, que isso fique muito claro. E as soft skills, cara, isso é muito importante para o mercado. E eu vou listar algumas delas, algumas das que eu acho mais importantes. A primeira delas é a comunicação direta. É uma das soft skills mais importantes. O que vocês entendem por boa comunicação? Agora eu vou olhar o chat aqui. Enquanto isso, o Maurício fez uma pergunta sobre as soft skills, antes de vocês começarem a responder, que eu vou ler aqui, que eu achei ela interessante. Então, meio que podemos dizer que soft skills fazem parte de quem a pessoa é, enquanto a hard skills seria o que a pessoa faz. Sim e não. Soft skills pode ser treinada. Você pode treinar para você desenvolver determinadas soft skills. Ninguém nasce um grande comunicador. Existem pessoas que têm mais facilidade e outras que têm menos facilidade. Mas é igual tocar guitarra, por exemplo. Ninguém nasce um grande guitarrista, mas você pode estudar e praticar. Então, assim, soft skills é sim parte do que a pessoa é, mas pode ser treinado também, né? Espero ter respondido aí a sua pergunta, mas obviamente eu não sou especialista em soft skills, né? Mas voltando então aos slides. Comunicação. Quem aqui pode me dizer o que é comunicação eficiente? Cara, eu acho que a comunicação ela é muito adaptável, assim. Não tem como você fazer uma comunicação assertiva,
Por exemplo, hoje eu posso estar comunicando para um grupo de jornalistas, amanhã eu posso estar comunicando para um grupo de programadores. Então, a minha comunicação ela deve ser objetiva, clara e dentro do escopo no que eu estou trabalhando, né? Eu acho que a comunicação assertiva é essa. Eu acho que não tem como você comunicar de uma forma generalista. Ela é uma comunicação adaptável, clara e objetiva, assim. Eu creio que a melhor forma de comunicar seja isso. Perfeito, cara. Porque assim, cara, quando a gente fala de comunicação, cara, é um termo muito difícil de explicar. E é uma pena, porque é a soft skill, é a habilidade que você tem que mais te complica quando a sua comunicação não é boa. Uma comunicação ineficiente pode às vezes gerar uma impressão errada, você pode às vezes comunicar algo que você não gostaria de uma forma que você não gostaria, e isso gera ruído. Por exemplo, tem gente que acha que ser direto é ser grosso. Eu sou uma pessoa extremamente direta. Eu não faço floreio, eu não faço rodeio, o que eu tenho que falar, eu falo. Mas eu não sou grosso. E de forma alguma, eu sou super educado e eu acho que isso é importante. Mas se eu tiver que falar alguma coisa, eu vou tentar falar da melhor forma possível. Exemplo, alguém não está fazendo um bom trabalho no meu time. Eu vou sentar com a pessoa e vou falar, cara, olha, eu acho, cara, que você realmente precisa melhorar nisso, 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 cara, porque tá atrapalhando o time. Então, o que que eu posso fazer para te ajudar? E o Raimundo colocou muito bem. Ouvir também é se comunicar. O que nós estamos fazendo aqui agora é comunicação. Eu tô fazendo eu tô falando coisas, vocês estão ouvindo, vocês estão pensando e vocês estão reagindo. Isso é comunicação. Quem nunca trabalhou. Exato, o Maurício botou muito bem. Comunicação exige duas partes. Então, quando um fala e o outro não escuta, a comunicação não existe. Agora, para garantir uma boa comunicação, você tem que ter uma fala estruturada. Você tem que pensar antes de falar, estruturar o seu raciocínio e falar da maneira correta. Quem nunca, quem nunca trabalhou com aquela pessoa que demora 5 minutos para falar, a pessoa fala 5, 10, 15 minutos e você não entende absolutamente nada que a pessoa falou? Quem nunca? Né? Isso é comunicação ineficiente. Então, assim, queria perguntar para vocês. Vocês sabem, vocês acham que Ah. Vocês acham que vocês conseguem dizer não sem parecer agressivo? Exemplo, seu gerente virou para você e falou que você precisa parar essa task e fazer uma outra coisa que ele está pedindo, mas essa task que você está fazendo é importante. Vocês se acham capazes de dizer não sem ser agressivo? Não, Raimundo. Raimundo deve ser pé na porta, soco na cara, ou sim, né? E o Ricardo é difícil sem florear. Então, gente, por isso que a comunicação é importante. Porque quando você não se comunica bem, numa situação dessa, você vai ter duas escolhas. Ou você vai aceitar para não ser agressivo, para saber não criar uma impressão ruim, ou você vai falar não e a pessoa vai ficar chateada. Então, numa situação dessa, é sempre. E agora eu pergunto: quem aqui se arrisca a dar uma resposta? Por exemplo, vamos supor que eu sou o gerente de vocês, vocês estão fazendo uma task que é importante, que é crítica, mas eu venho com outra coisa que é rapidinho. Quem é que se arrisca a me falar um não?
de forma não agressiva. Vamos esperar o chat. Vou fazer com raiva. O Ricardo perguntaria a prioridade, depois daria a resposta. Ó, a Rebeca, vou ver o que a Rebeca vai dizer. Engolindo o choro. Então, gente, ia perguntar se é algo rápido. Rebeca, você caiu na armadilha. Ele sempre vai falar que é rápido. Não, não é rapidinho. Você vai ficar o dia inteiro fazendo aquilo ali. É rapidinho, né? Nunca confie em prazo de gerente. Então, assim, por isso que a comunicação é muito importante. Mas eu tenho uma outra pergunta agora para o outro lado, né? Como já foi pontuado, comunicação não é só falar, comunicação também é ouvir. Então, quem é que já ficou confuso com a mensagem, por exemplo, mal escrita num ticket, ou no Slack, ou do Teams, ou seja lá onde for? Sempre. Pois é. Direto. O tempo todo. Pois é. Então, para vocês verem que comunicação é algo muito negligenciado. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa, cara, tem muito tempo isso, que a gente tinha uma. Eu esqueci o nome do cargo, mas era. A pessoa era tipo um suporte nível um, né? A pessoa recebia as demandas e mandava pra gente. Cara, sem sacanagem, essa pessoa, ela recebia as mensagens do cliente, ela copiava e colava e mandava. Cara, a gente recebia uma quantidade de texto desconexo tão grande que, sem sacanagem, teve uma vez que, sem sacanagem, eu achei que aquela pessoa teve um derrame e começou a bater no teclado, cara, porque era impressionante como nada fazia sentido, cara. Eu tive que ir na mesa da pessoa e perguntar, cara, me explica isso aqui. A pessoa leu. Tá difícil de entender, né? Não, não tá difícil de entender. Eu não consigo nem começar a entender isso. Então, olha como a comunicação ineficiente. Não, Rebeca, nem o chat GPT ia entender isso aí, cara. Sem sacanagem. Era impossível. Olha como uma comunicação ineficiente cria ruído. Olha a quantidade de coisa errada que pode acontecer quando a comunicação não é boa. Quando falta informação, quando a informação é confusa. Você pegou e escreveu para você não ter que ficar se repetindo, mas acaba que você tem que se repetir o tempo todo. Isso acontece muito na internet. As pessoas postam algo, aí começam a comentar e a pessoa tem que ficar se explicando. Não, não foi isso que eu quis dizer. Não, não foi isso que eu quis dizer. Falhou comunicação, né? As pessoas não entenderam o que ela quis dizer. Então, assim, gente, comunicação, cara, é algo que realmente tem que ser levado a sério. E eu recomendo muito que vocês leiam livros sobre comunicação. Tem um que por exemplo, o livro de PNL, né? É muito bom. PNL, eu não sei se o nome é PNL, não. É linguagem não agressiva. E tem livro, por exemplo, do não negativo, no não positivo, na verdade. São livros muito bons, cara, que vale muito a pena ser lido. Então, assim, não deixa. Não fica só aqui, não. Tenta procurar mais conhecimento, né? Alguém tem alguma dúvida ou gostaria de falar alguma coisa sobre comunicação? Edgar, você fala muito da comunicação ser assertiva do lado da pessoa que está transmitindo a comunicação, né? E Sim. assim, o que eu venho me deparando muito, eu acho que muitas pessoas, assim, que muitas vezes as pessoas que estão no cargo de liderança, de gerência, enfim, elas meio que não dominam o que elas fazem. E aí, tipo, como você sugeriu, o cara pediu pra tu parar e fazer uma task que disse que era rapidinho.
E aí, como dar um não para essa pessoa num contexto técnico, onde que esse não foi um não porque você não tá com vontade de fazer. Porque às vezes a pessoa, tipo, faz porque a direção mandou, tem que fazer. Mas você sabe que ali vai dar um BO da porra. E aí? Então, não existe fórmula. O que eu faria, né? Cara, de onde veio isso? Eu tentaria primeiro entender o impacto daquilo que ele está me pedindo. E eu tentaria entender o trabalho que de fato aquilo daria. Se eu perceber que realmente é algo rápido, eu faço, cara, não tem problema. Melhor você fazer do que se desgastar. Agora eu tentaria deixar claro a importância do que eu estou fazendo. Cara, isso aqui é importante, tem uma deadline muito longa, tem uma deadline muito importante, a gente não pode atrasar, ou isso já está atrasado, a gente tem que adiantar, tem gente pedindo. Isso não pode esperar, tipo, 1 dia, 2 dias, ou você não pode passar para outra pessoa. Isso é dizer não sem dizer não. Você em nenhum momento falou que não vai fazer. Você está tentando dar opções. Você está tentando negociar. Se o cara bateu o pé, você escala. Você manda, então tá bom. Eu vou mandar um e-mail aqui pro meu gerente, que eu vou te copiar e eu vou dizer a situação. Você manda o e-mail e escala, né? Ou envolve o seu superior. Cara, só um minutinho. Se for uma call, cara, só um minutinho. Chega. Cara, você tá disponível aí? Cara, chega aqui numa call rapidinho com a gente. Aí, bicho, deixa os dois se matar. Sabe? Boa. Você não precisa dizer não. Você precisa negociar e entender. Note que em nenhum momento eu falei não, mas também em nenhum momento eu falei que eu ia fazer. Sim, sim. Boa. Eu não sei se deu para, não sei se ficou claro. Deu sim, ficou assim. Valeu. Bom, a pergunta aqui no chat do Ricardo: como garantir que a pessoa entendeu o que perguntamos? Melhorando a forma de perguntar ou simplesmente perguntando se entendeu? Então, cara, assim, é uma questão muito, muito difícil, mas o que eu faço é o seguinte: quando eu estou falando algo que é realmente muito importante, eu pergunto, como nessa palestra. Eu falo o assunto e, cara, alguém tem alguma pergunta? Ficou claro? Né? Você quer acrescentar alguma coisa? Você tem alguma sugestão? Né? Eu sempre tento envolver a pessoa no meu raciocínio. Né? Então, se eu estou construindo uma ideia, estou construindo um raciocínio e eu estou falando com a pessoa, tem um momento que eu tenho que parar um pouco. Porque se eu ficar falando, eu não der uma pausa, eu não deixar a pessoa também entrar na conversa, eu vou falar, e uma hora a pessoa já se perdeu. Então eu sempre tento envolver a pessoa na conversa. Cara, até aqui, você conseguiu sacar, sabe? Você tem alguma dúvida? Porque isso se a coisa for importante, né? Se eu estiver explicando uma task, se eu estiver explicando como uso um determinado módulo do sistema, se eu estiver explicando alguma coisa técnica, eu sempre tento puxar a pessoa para minha fala, né? Bom, alguém mais tem alguma pergunta sobre comunicação antes da gente ir para o próximo? Bom, vou entender que não. Então agora nós vamos falar da outra parte da comunicação, que tem a ver com críticas e inseguranças. Quando a gente fala disso, a gente fala um pouco de inteligência emocional, um pouco de resiliência, um pouco de empatia. A questão tem gente que não cresce na carreira porque ouve tudo que ela ouve, ela acha que é um ataque. Não pode receber uma crítica, é um ataque. Ou às vezes o ego fala mais alto. Recebeu um comentário no pull request, como ousa comentar no meu pull request dizer que eu fiz alguma coisa errada? Né?
O ego fala muito alto. E acredita, eu sofria muito disso e às vezes sofro. Eu tenho que me segurar muito quando alguém posta um review no meu pull request, eu tenho que segurar a cara, isso não é pessoal, sabe? Então, assim, eu não sou perfeito. Tem gente que nunca melhora porque acha que feedback é injusto. Não, a pessoa está sendo injusta comigo. Como pode? A verdade é o seguinte: você vai ouvir coisas que você não merece ouvir na sua carreira. Isso você não tenha dúvidas. Se você ainda não ouviu, você vai um dia. Mas também é verdade que você vai ignorar muita coisa que às vezes você precisava ouvir, né? Então, quando a gente fala de crítica e insegurança, a gente está falando justamente de você aprender com os seus erros. E muitas vezes as pessoas te dão feedback. E muitas vezes o feedback é indireto. Então eu queria perguntar se alguém aqui já recebeu algum feedback que você considerou injusto. E se você puder falar detalhes desse feedback, seria melhor. Alguém se candidata? Cara, eu me candidatei para uma vaga lá na empresa onde eu trabalho para ser tipo um gerente de setor, sabe? E aí a devolutiva que eu tive como não aceitação para tal cargo foi que eu era uma pessoa difícil de dizer não os meus colegas de trabalho e que isso dificultaria o meu cargo de liderança, né? E aí o que foi que eu expliquei para a recrutadora lá? Eu disse, olha, mas eu estou como analista. Eu tenho esse posicionamento de analista. Agora, o meu posicionamento como gerente, eu só vou saber quando eu estiver como gerente. E aí eu disse, não, cara, o problema aqui é porque eu acho que a gente vai ter dificuldade de relacionamento. E aí o feedback que ela me deu foi esse, sabe? Aí eu achei um feedback meio que injusto. Porque uma coisa é eu estar num cargo de peão, outra coisa é eu estar num cargo de gerência. Você achou injusto, então? Cara, eu achei. Eu achei. Bom, mas o que você fez com isso? Ah, eu botei dentro da gaveta e mandei pra Cara, não, na verdade você fica frustrado, né? Porque você, tipo, não, eu não acho que o meu convívio com meus colegas, por eu me dar muito bem com os meus colegas atualmente, quando eu estiver no cargo de gerência que vou gerenciar eles, eu não vou conseguir dar um não para eles, né? Eu acho que isso não aconteceria. Porque, como eu disse, uma coisa é eu estar como um peão, outra coisa é eu estar num cargo de gerência, onde vai me exigir outra postura, onde vai me exigir outras demandas, onde vai me exigir outras pressões de cobranças, enfim. Eu entendo a sua posição, mas eu concordo com o feedback, cara. Sendo bem sincero. Eu não sou chefe de ninguém. E eu falo não pra muita gente, cara. Pra pessoas da empresa que eu gosto, cara. Às vezes vem alguém perguntando: Ah, você pode vir na mesa rápido? Cara, não tem como, eu tô ocupado. Eu posso ir depois, agora eu não posso, sabe? Falar sim é a coisa mais fácil do mundo, cara. Falar não exige pulso. Então, assim, se você não é capaz de falar não enquanto você é peão, provavelmente você vai ser um chefe permissivo. E assim, cara, é o que é o que eu falo, cara, quando eu tô dando mentoria. Quando eu tô entrevistando alguém para a empresa, e eu tô naquele momento de decidir se a pessoa vai avançar ou não, eu sempre deixo muito claro. Mano, se eu tiver 1% de dúvida, a resposta é não. Eu só aprovo a pessoa se eu tiver certeza que a capacidade técnica dela condiz com o que a gente quer. Se eu hesitar, é não. Então, assim, foi o que aconteceu com você. A pessoa não tinha certeza que você seria ideal, então a resposta foi não. Então, assim, é importante, né, cara? Aí entra de novo a comunicação, né? E
como é que vocês filtram quando vocês recebem um feedback? Como é que vocês filtram o que vale a pena você absorver e o que não vale? Cara, essa é uma boa pergunta. Respondendo a anterior e também essa segunda pergunta, no meu caso eu não tive um feedback direto, mas eu tive aquele clássico que talvez muitos vão se identificar, onde tem um feedback a nível de time, falando que o time de desenvolvimento está performando pouco ou tá carregando muita task entre sprints, esse tipo de coisa, demorando muito para entregar. E aí, quando vem aquela reunião, aí vem lá um gerente e fala: Olha, galera, vocês estão muito devagar, tá fechando pouca task e tudo mais, vocês têm que acelerar, ou então tem que melhorar a produtividade. Sendo que 90% das vezes, se não mais, o que impede a produtividade são muitos fatores relacionados à empresa, não necessariamente do código nosso, né, como desenvolvedor. E eu achei, respondendo a primeira pergunta, esse feedback, não para mim diretamente novo, mas como time, eu achei de forma injusta, né? Então, achei assim que, poxa, falei que falar que o time está devagar sem levar o resto em consideração, eu achei injusto. E sobre essa pergunta, a segunda, como que eu faço para escolher, né? Nesse caso, eu não aceitei como sendo uma verdade para mim, mas eu tentei também assim não ignorar completamente. Dependendo do cenário, eu não sei, mas eu não costumo ter muito feedback negativo. Os poucos que eu tive foram assim no sentido de crescer, não foi enrolar muito. Às vezes eu começo a falar e demoro demais para chegar no meu ponto. São coisas bem tranquilas, mas eu sempre tento ser mais imparcial e entender o que a pessoa está querendo dizer, processar aquilo lá, ver se o que tem de importante e não ficar muito levando pro pessoal, porque no fundo ser profissional e seguir adiante, bola para frente, sem enrolar. É isso aí, cara. Isso que o Ricardo falou é um clássico. É um clássico. A empresa é toda louca, pipoca coisa no board o tempo todo, as pessoas ficam apagando incêndio o tempo todo e aí acaba que o software não evolui, o produto não evolui, o time só fica apagando incêndio. Isso é um feedback legítimo, mas e aí, o que que você vai fazer com isso? Né? É uma questão a refletir, né? Mas essa questão de feedback, cara, assim, sempre tentem ter uma coisa na sua cabeça. Cara, nem todo feedback, cara, assim, tem muito feedback que infelizmente vem por rito. A pessoa não tá te dando um feedback porque ela quer que você cresça, ela tá te dando um feedback porque ela tem que te dar um feedback porque o RH pediu. Então, muitas vezes esse tipo de feedback é injusto, porque a pessoa tá olhando uma foto, um momento que às vezes você cometeu algum erro e ela não tá olhando todo, porque ela não está acompanhando. Então, infelizmente, isso acontece. E vocês têm que tentar não se abalar com esse tipo de coisa. Vocês ouvem, ok? Cara, ficar se defendendo é a pior coisa que vocês podem fazer. Ouve, beleza, cara, vou tentar melhorar. O que você sugere? Vamos fazer um plano, então, para a gente resolver isso? Eu acho que é muito melhor do que ficar se defendendo, porque só piora a sua situação. É, Alguém tem alguma pergunta ou quer trazer alguma coisa antes da gente seguir? Cara, tem uma pergunta meio polêmica. É, sou da área de cyber, né? E recentemente aconteceu um lance comigo. Eu tava para ser desligado da empresa e, assim, eu já queria ser mandado embora. E teve alguns sinais, assim, do gestor mudando o comportamento, todo aquele lance que a gente vai percebendo. Mas, assim, quais são os sinais de demissão? Cara, isso você tem que perguntar para alguém do RH. Mas, assim, geralmente, quando as pessoas estão evitando te envolver em coisa nova, se você percebe que as pessoas evitam, assim, te colocar em qualquer projeto novo, pode ser um sinal. Se isso era normal, sabe? Você sempre era envolvido, se as pessoas estão evitando, se as pessoas às vezes estão pedindo para você documentar coisa quando nada era documentado, tudo que foge da normalidade pode ser um sinal.
Então, mas eu não sei responder essa pergunta, sendo muito sincero com você. A Rebeca fez até uma pergunta que quando essa pessoa é muito inseguro, por exemplo, não sabe se está fazendo o trabalho direito e pensar que não é o suficiente. Como posso pedir um feedback sincero? Cara, uma pergunta muito boa. Todo, todo meu feedback é estruturado. Quando eu vou pedir um feedback para alguém, no one-on-one, ou quando eu chamo uma pessoa para conversar, eu sempre faço 3 perguntas. Das coisas que eu estou fazendo do meu trabalho, tem algo que está bom e eu devo manter? Tem algo que deve ser melhorado? E se tem algo que eu não estou fazendo e eu deveria passar a fazer? Eu sempre faço essas 3 perguntas, porque elas já respondem a maioria das questões que eu preciso. Então, assim, Rebeca, é basicamente perguntar de uma forma mais estruturada. É sempre bom você entender o que você está fazendo que eles estão gostando, se das coisas que você está fazendo tem alguma melhoria, algo que você pode fazer melhor, e se você está deixando de fazer algo, né? Eu acho que isso é. E talvez se você quiser incluir uma 4ª pergunta, e se eu estou falando algo que eu não deveria estar fazendo? Você também pode perguntar isso, e também pode ajudar muito você, né? Espero ter respondido. Vamos avançar, que senão não vai dar tempo de. Eu vou ter que roubar o tempo da aula de React. Autonomia. Autonomia com inteligência. Quem aqui sabe me dizer o que é autonomia? O que é ser autônomo? Não vale dizer que é ter o próprio negócio. Eu estou falando de ser autônomo no seu trabalho. Eu creio que não tem ninguém falando pra você o que você tem que fazer, não. Ah, você tem que fazer isso, ó. Ó, isso aqui tem que fazer, viu? Ó, isso aqui. É você saber o que tem que ser feito e ter autonomia pra fazer e seguir em frente. Boa. Maurício falou proatividade. Proatividade e autonomia não são a mesma coisa. Ser autônomo é, de fato, você ser proativo, mas tem outras coisas. Autonomia é o cara que tem um controle, né? Consegue assumir um projeto, ele consegue desenvolver, pesquisar. Ele tem a autonomia ali de controlar, né? No sentido de controle. É uma boa resposta. Ter autonomia, alguém mais quer se arriscar? No sentido Bom, de. Bom, acho que é no sentido de você poder colocar a mão na massa em qualquer coisa, é um ponto mais de liberdade, acredito eu. Né? Ter uma autonomia para mexer no projeto A, no projeto B, porque as pessoas confiam no seu trabalho, algo do tipo, assim. cara, excelente. Eu gosto de dizer que autonomia é você ter tudo que você precisa para executar o seu trabalho de forma independente. Isso é autonomia. Dar autonomia para alguém é a pessoa tem que ter os acessos, tem que ter a informação, tem que ter os recursos necessários para executar o trabalho dela. No caso de programador, cara, você tem que ter acesso ao código-fonte, acesso à nuvem, seja lá o que for, se até acesso aos bancos de dados, você tem que ter acesso às documentações, tudo tem que apontar para, cara, essa pessoa tem capacidade de usar isso para fazer o trabalho dela sem ter que ficar pedindo alguma coisa para alguém. E se ela precisar pedir alguma coisa para alguém, tem alguém que vai desbloquear ela nessa questão. Isso é autonomia. E quando a gente fala de autonomia, quando alguém fala assim, não, eu quero um time autônomo, tem muita gente que acha que ela tem que virar o mártir do projeto. Ela tem que carregar o mundo nas costas, tem que resolver front, tem que resolver back-end, tem que ir lá resolver os gargalos, consertar bug, atender incidente, ligar para o cliente. Isso não é autonomia, isso é bagunça. Autonomia, cara, é você saber agir,
você saber envolver as pessoas, entregar sem precisar ter que virar um herói. Isso é um bom autônomo, sabe? Porque, mano, se você tenta carregar tudo nas suas costas, uma hora você quebra. E quando você quebra, meu irmão, ninguém vai te segurar. Então, assim, quando a gente fala de autonomia, uma coisa entra em questão: se virar sozinho. Se a gente for resumir a autonomia em um termo, você é capaz de se virar sozinho. Mas a gente não está falando de autonomia por si só. A gente está falando de autonomia com inteligência. Então, você ser autônomo e inteligente não é só ser autônomo. É você exercer a sua autonomia com responsabilidade. Que significa o quê? Você saber quando envolver alguém. Você entregar o que deve ser entregue, executar o seu trabalho. Então, eu quero perguntar para vocês: vocês acham que pedir ajuda enfraquece ou fortalece a sua imagem no time? Sejam bem sinceros. Fortalece, Pedir fortalece. ajuda eu não acho um problema. É, até porque eu acho que a gente tá falando do escopo de equipe, né? Então é difícil todo mundo saber tudo. Então acho que pedir ajuda nunca é mal visto, né? Acho que antes pedir ajuda do que entregar alguma coisa errada, fora de escopo, né? Essa é a minha visão. Sim. Quem nunca viu aquele desenvolvedor júnior que ficou 3 dias resolvendo o negócio porque ele não quis perguntar e talvez ele pudesse resolver isso fazendo uma pergunta para alguém, né? Ricardo, fortalece, mas muitas vezes precisa coragem para falar que não sabemos. Cara, o ego. Cara, eu falo muito isso, mas eu infelizmente às vezes peco e não ouço meus próprios conselhos. Mas quando a gente for trabalhar, a gente leva o nosso computador, a gente leva o nosso telefone, a gente leva o nosso bom humor, nossa alegria e o ego fica em casa. Porque você não está no seu trabalho para você mostrar que você é o fodão, que você é o bonzão, que você é o bichão. Você está lá para entregar o trabalho e dar dinheiro para a empresa. Esse é seu trabalho, não é ser o bonzão. Ser o bonzão você já provou na entrevista e você foi aprovado. Agora é vida real, é jogo. Quando você senta na sua cadeira para começar a trabalhar, tem uma torneirinha aqui no seu assento que começa a jorrar dinheiro. E esse dinheiro é dinheiro da empresa. Então, seu tempo tem que ser bem investido. Isso é ser autônomo, com inteligência. Óbvio, eu não preciso dizer. Ficar perguntando a mesma coisa o tempo todo não é bom. Então, ser autônomo com inteligência é respeitar a autonomia do próximo. Você perguntou uma coisa, perguntou uma vez, certifique-se de que você vai lembrar. Tenta fazer anotação, tenta perguntar. Eu sempre dou essa dica. Se alguém te der, se você fizer uma pergunta sobre uma regra de negócio, a pessoa te explicou, você para. Cara, tá, deixa eu ver se eu entendi. Então, isso aqui funciona assim, 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 assim. É isso aí mesmo? Beleza, você entendeu. Vai, escreve em algum lugar. E se você precisar perguntar de novo, tente perguntar coisas mais pontuais. Ficar perguntando a mesma coisa, você está desrespeitando a autonomia do próximo. Então, assim, sejam inteligentes. Perguntem quando precisar, mas também respeitem a autonomia do próximo. Alguém tem alguma pergunta, comentário sobre isso? Bom, vamos seguir Tem um então. comentário aqui rapidinho sobre Ah, esse ponto aí. pode. Também tem o caso onde às vezes tem uma dúvida e no primeiro momento você não pergunta, mas invertendo o cenário, né? Imagina que a gente é alguém que tem mais experiência e tem outras pessoas que têm menos experiência. E aí a pessoa pergunta, mas a gente acaba ou não tendo tempo de responder, ou às vezes até deixando um espaço para a pessoa se virar, e muitas vezes a pessoa
por si só descobre o caminho, por si só ela aprende. Qual que é a tua opinião sobre esse cenário? Às vezes acontece, cara. Muitas vezes eu tenho uma pergunta e às vezes eu vou puxar a pessoa, pô, brother, tô com um problema aqui, você pode dar. Ah, daqui a pouco eu tô meio ocupado, mas daqui a pouco eu te chamo. Daqui a pouco a outra pessoa, ah, não, cara, valeu, já resolvi aqui, né? Isso acontece. A pessoa, ah, não, beleza, demorou. Isso acontece, cara. Não tem o que fazer. É o que eu falei lá na frente. Às vezes você vai ouvir um não, às vezes vai ter que falar um não para alguém. É, você não precisa abraçar o mundo, né? Se não der para ajudar, ó, cara, né, infelizmente. Eu até tenho um brinquedo uma vez que tinha gente que me perguntava tanta coisa, tanta coisa. Eu acho que tinha um camarada que ele me fazia umas 10 perguntas por dia. Eu comecei a deixar ele de castigo, cara. Toda vez que ele vinha me perguntar alguma coisa, cara, daqui a uma. Eu tô meio ocupado agora, às vezes eu nem tava. Mas, cara, eu tô meio ocupado agora, daqui a uns 10 minutos eu vou lá na sua mesa lá e a gente vê. Demorou. E cada pergunta que ele me fazia, eu ia incrementando o tempo. Daqui a pouco, cara, daqui a uma hora, ó, amanhã a gente vê. Eu comecei a botar ele de castigo para ver se ele parava de me perguntar e começar a se virar, porque às vezes ele perguntava a mesma coisa 10 vezes. E aí eu comecei a pensar, cara, o que que tá errado aqui, né? O que a gente tem que melhorar para a pessoa parar de perguntar tanto? Vai perguntar porque ele gostava mesmo. Mas vamos seguir em frente. Se depois vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, a gente volta nesse tempo, nesse assunto. Mas tem uma coisa também que é muito importante, que é responsabilidade e timing. Que assim, cara, você pode ser o maior gênio do mundo. Você pode ser o melhor dev do mundo. Se você entrega tudo fora do time, você sempre está atrasado, sempre. Você pode ter certeza, as pessoas vão te ver como um problema. Então, assim, a capacidade técnica fala pouco quando ela não é capaz de entregar as coisas no prazo. Então, assim, a diferença entre ser bom e ser indispensável é justamente o tempo de resposta, cara. Quando uma pessoa age rápido e no tempo, ela se torna muito mais importante do que alguém que entrega as coisas em cima da hora, atrasado ou errado. Então, assim, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Vocês costumam antecipar as coisas ou vocês vivem correndo atrás de prejuízo? Vamos ver o chat. Geralmente eu levo um tempo a mais estudando documentação, stacks, tento entender um pouco sobre o plano de negócio para depois começar a desenvolver. Para que daí eu tenha ali um código de qualidade que não venha ter erros bobos, né? E isso aí eu acredito que conta muito, né? Principalmente ali. O cara tem um erro ali, um problema muito específico e um problema bobo, eu acho que a pessoa leva mais em consideração esse problema bobo, né? Que é muito importante essa questão do estudo. De certa forma, mas lembra que a gente não tá do trabalho para aprender, a gente tá do trabalho para produzir. Então, assim, se tudo que você for fazer, se tudo que forem te passar, você, gente, peraí que eu vou pegar um livro aqui, não dá. Não, fala assim, da documentação do projeto. Ah, não, sim, óbvio. Isso é indispensável. Isso é planejamento, né? Então, quando você tem que Isso. fazer alguma coisa, você vai ver se aquilo está bem estruturado, se aquele ticket, aquela especificação, seja lá o que vocês trabalham, aquilo está claro, você é capaz de tocar com aquela informação que você tem. Mas uma vez que você fechou, você vai e entrega no prazo, né? Então, isso é meio óbvio, mas é claro, com a experiência, às vezes a gente aprende que tem informações que a gente não precisa saber para desenvolver o que a gente precisa, né? Isso é com o tempo. Mas
Bom, vamos ver aqui. Antecipar sempre que possível, o Ricardo. Eu sempre estou antecipado, o que gera alguns problemas. Que problema que gera para você estar antecipado, Raimundo? Cara, já que você tá livre, ajuda lá o cara lá que tá atolado lá de coisa pra fazer. Ou então, já que você antecipou, fulano não vai mais receber esse projeto, é outro agora, refaz, porque já tá, tipo, não é mais isso que eles querem. Volta. Aí, cara, é foda. Aí, às vezes, Então, nem é tão bom estar antecipado demais, nem tá tão retardado demais. Pelo menos eu vejo muito mais, entre aspas, né? Malefício de estar antecipado do que estar atrasado. Porque se você tiver atrasado, vai ter uma força-tarefa para ajudar você. Se você tiver antecipado, você vai ajudar quem está atrasado. de fato. Mas quando eu falo de antecipar, era o que eu estava falando com o Prótons. É você ter clareza. Quando você tem que fazer alguma coisa, pelo menos aqui na Europa é muito assim, isso é muito real. A gente planeja e depois executa. Isso é se antecipar, né? Se você termina as Verdade. coisas antes e você percebe que você recebe mais trabalho arrombado por causa disso, beleza, você terminou, você fica quietinho e você entrega nos 45 do segundo tempo, né? Então, assim, fica a seu critério, mas o meu objetivo é passar o conteúdo e não mostrar para vocês como vocês podem ser pessoas, enfim, né? Mas o que vocês acham que é pior? Você errar no conteúdo ou no timing? No Em time, com outras certeza. palavras, o que é pior? Você entregar errado ou você entregar atrasado? Eu acho que se você tiver no Entregar tempo, errado é pior. cabe conserto, né? Porque errar é humano. O erro acontece, né? Não tem pra onde correr. Os bugs acontecem. Então, você entregar dentro do tempo, mesmo tendo erro, é o essencial. Agora, você entregar atrasado, pode acontecer um erro lá na frente e já tá atrasado. Aí você atrasa tudo, né? Atrasa a equipe, atrasa todo mundo. Você é um peso ali na equipe, né? Isso que é complicado. Cara, tem uma coisa que eu costumo falar, e eu já falei isso para um time numa crise que a gente estava tendo. Já estamos atrasados. O que importa agora é entregar certo. Se você entregar atrasado ou você entregar certo, o cliente esquece, vai ficar feliz. Vai ficar ressentido, mas no fim vai ficar feliz e se bobear ele até esquece. Agora você entregar atrasado e errado é o pior dos mundos. Então, assim, é bom você ter essa ciência de responsabilidade e timing. Eu não estou falando que vocês agora, a partir de agora, vocês têm que virar reloginho, que vocês não podem mais atrasar, que vocês não podem mais errar. Não é essa a mensagem. Eu quero que vocês entendam as consequências do atraso, a consequência da falta de responsabilidade. Quando eu falo responsabilidade, cara, muita coisa. Você ter certeza de que o que você está fazendo está correto, se você ter certeza que você tem todas as informações que você precisa para fazer algo, você ter certeza do escopo, das restrições, isso é ser responsável. Você começar a escrever código sem ter ideia de onde a coisa vai, isso é irresponsável. A não ser que, cara, vocês estão experimentando. Aí tudo bem. Ah, vamos fazer um POC aqui, vamos ver no que vai dar. Ah, tudo bem. Você sabe, vou jogar aquilo fora, então foda-se. Mas num caso geral, né, no como a banda toca, ser responsável é isso. E eu não estou falando que vocês agora vão. Não, vocês têm que entender as consequências disso. E para vocês tentarem não errar. Ou tentar errar menos. Ou pelo menos de uma forma que ninguém note, né? Alguém tem alguma colocação a respeito disso? Quer comentar alguma coisa?
Deixa eu ver se o chat tem alguém digitando. Não tem, então vamos para o último assunto. E aí vocês podem ir embora, né? Que é trabalho em equipe. Mas trabalho em equipe real, como a coisa acontece de verdade. Aqui, todo mundo fala que adora trabalhar em equipe. Quem aqui não consegue trabalhar em equipe? Ou quem aqui não gosta de trabalhar em equipe? Tem alguém digitando? Eu não consigo trabalhar só. Então, assim, trabalhar em equipe não é ter uma relação de dependência, né? Mas eu acho que eu entendi o que você quis dizer. O Ricardo está digitando colaboração, muito bom, pronto. Colaboração. Trabalhar em equipe é você colaborar, né? Não é uma relação de dependência. Às vezes acontece, às vezes tem aquela pessoa que carrega o time, mas isso não deveria ser regra, deveria ser uma situação, né, que acontece. Bom, eu gosto de trabalhar sozinho, mas percebo a diferença de ter uma boa equipe, ô Ricardo. Eu tô com você, cara. Eu sou o tipo de pessoa que eu prefiro trabalhar sozinho. Eu não gosto de trabalhar em equipe. Eu sou um pouco mais solitário. Mas a questão toda do trabalho em equipe, assim, uma provocação, é que ninguém quer trabalhar com alguém que entrega rápido, mas desorganiza o time inteiro, né? Aquela pessoa que atropela processo, que vai fazendo tudo, não avisa para ninguém, sai fazendo, ninguém sabe o que ele está fazendo, né? Se comunica mal, às vezes sobe os negócios, ninguém sabe, né? Então, ninguém quer trabalhar com alguém assim. Então, também não adianta ser o bonzinho que não resolve nada, né? Você ser aquela pessoa que tá ali, que quer ajudar todo mundo, que quer que todo mundo trabalhe feliz. Você prega, não, a gente tem que ser um time, mas você não resolve nada. Você não entrega nada. Você só tá ali fazendo barulho, levantando bandeira, né? Então, assim, colaboração é você resolver o problema junto, de forma ordenada. Isso é trabalho em equipe. Todo mundo. Isso é a importância da daily meeting. Pessoas reclamam muito da daily meeting, mas isso é o pilar do trabalho em equipe. O time tem que estar alinhado, a gente tem que saber o que cada um está fazendo, como é que as coisas estão andando, em que pé aquilo tá, se a pessoa está tendo dificuldade com alguma coisa. Isso é trabalhar em equipe. Você ter visibilidade, né? Então, assim, quem aqui nunca teve que consertar uma cagada de outra pessoa em silêncio? Você percebeu que a pessoa fez uma cagada, você foi lá e consertou. Quem aqui nunca fez isso, né? E, assim, quem, por exemplo, nunca ficou sobrecarregado porque os outros eram, tranquilão, não, pá, não, gente, vamos paz e amor, tranquilão ali, o pau tá comendo. Mas as pessoas estão ali, não, gente, vamos fazer aqui um team building, vamos fazer uma reunião de team building. E você ali, sentando o pau, porque você viu o slide anterior, você é responsável, você tem timing. Você tá lá carregando o time nas costas. Quem nunca teve nessas situações, né? Então, assim, isso é trabalhar em equipe. Eu não tenho forma melhor de colocar isso. E como você trabalha bem em equipe? Fazendo tudo que a gente conversou agora. Você tem que ter uma boa comunicação. Você tem que ser eficiente. Foi algo que eu não mencionei aqui, porque isso é algo que eu vou falar no próximo encontro, né? Você saber dizer não, você ser responsável, você ser autônomo e você ter timing. Quando você tem esse conjunto, você vai ser capaz de trabalhar bem em equipe.
Scrum e agilidade é bonito da teoria, mas no dia a dia muitas vezes é um caos. Eu concordo, Ricardo. O Agile é algo que é um divisor de águas. Acredita, eu venho do Waterfall, era uma merda, não saía software, só saía papel, era uma burocracia desgramada e o Agile melhorou muita coisa. O que acontece, o que pode fazer a pergunta, Protos, vai, eu vou concluir isso aqui, você pode escrever no chat ou esperar eu concluir isso aqui, mas o que acaba com o Scrum, o que acaba com o Agile, não é o processo em si, é a falta de zelo pelo processo. As pessoas não sabem se comunicar, as pessoas não sabem ser autônomas, ou as pessoas não dão autonomia. Isso acaba com o processo. As pessoas são irresponsáveis e as pessoas não têm time. Tudo que eu falei aqui é o essencial numa empresa. Não, tudo que eu falei aqui não é opcional. São habilidades que você tem que ter. Você tem que desenvolver. Porque se você não desenvolver, você vai ficar tropeçando. Mas pode fazer a pergunta, Protos. Pode ser por aqui mesmo? Ou por chat? Pode mesmo, Pode ok. fazer aqui mesmo. Tá, Terminei de falar. eu queria saber mais em relação à opinião, tá? O que tu acha de uma pessoa que ela quer demonstrar que ela tem autonomia e ela desenvolve ali um conceito ou faz ali um CLI, por exemplo, para provar uma arquitetura para um tech lead? É bem visto por um tech lead esse tipo de atitude ou é algo tipo assim, tá atropelando os processos? Como é que tu... Depende da empresa, depende de onde você tá, depende do seu tech lead. Eu acho que assim, tudo tem que ser conversado. Se você vai investir o seu tempo de trabalho para fazer algo, é bom que isso seja comunicado. Você fez isso no seu tempo livre, você quer mostrar para o seu tech lead? Beleza. Não espere nada, mas beleza. Mas caso contrário, é sempre bom isso ser comunicado, ser alinhado. É o melhor. Eu prefiro alinhar do que fazer as coisas. Às vezes a pessoa não vai gostar, não vai ouvir, e ainda vai achar, Edgar fica desperdiçando tempo fazendo esses negócios aí que não é o ponto, né? Então, e depende também do que a pessoa quer atingir. Eu vou te dar um exemplo. Eu lembro que numa retrospectiva, alguém reclamou que a gente usa Node e ele acha Node muito ruim para fazer back-end. O que a gente vai fazer com essa informação? A gente vai mudar então a Volvo inteira, a gente vai acabar com o Node, vai botar C Sharp porque ele quer. Faz sentido eu trazer isso para uma retrospectiva para o seu time discutir, sabe? Então, tudo tem a ver com a intenção. O que você quer com aquilo? Beleza, eu vou mostrar o CLI, eu vou provar minha arquitetura. E aí? O que vem depois? O cara olhou, pô, show de bola. Pô, maneiro, cara. Legal isso aí que você fez. E aí? O que vocês vão fazer depois? Vão migrar o sistema inteiro? Ou o sistema que ia ser feito, né, usando a arquitetura A vai ser usado agora o que você propôs? Você vai assumir a responsabilidade de educar as pessoas para usar aquilo? Tem todos os poréns. Você tem que pensar sempre no e aí? Se a pessoa falar beleza, e o que aí? O que acontece depois? Mas resumindo, isso pode ser bem visto ou pode ser mal visto. Depende do ambiente, depende da situação. É muito difícil responder, cara. Mais alguém tem alguma pergunta? Edgar, deixa Bom, eu te fazer uma pergunta, cara. pergunte. A gente fala muito hoje de automação de processos, de IA, de bots, enfim. Tu acha que existe alguma soft skills que vai ser difícil replicar numa máquina? Essa é a primeira pergunta.
E, cara, como trabalhar uma soft skills que eu ainda não tenho? Como é que tu acredita que eu consigo trabalhar? Eu consigo ter uma soft skills que eu ainda não adquiri? Essa é a pergunta. Tá. Sobre IA, assim, cara, IA não tem personalidade. A IA não é uma pessoa. Então, uma IA se comunica muito bem, se você der o contexto certo. Então, assim, eu não vejo uma IA. A IA, ela emula coisas humanas. Ela pode emular a empatia. Você chega lá, chat GPT, pô, chat GPT, meu cachorro morreu. Nossa, ele vai ser super empático. Nossa, meu Deus, o que eu posso fazer por você? Olha esse Instagram aqui com muitas fotos de cachorro, tal, orações. O IA enfim, eu honestamente eu não sou muito crente disso não, cara. Agora, para você desenvolver uma soft skill, a primeira coisa, você precisa de educação, né? Você precisa entender sobre aquela soft skill, o que que é. O que que é ser empático, né? Nossa, o Proto usa IA como psicóloga. Cara, péssima ideia, tá, cara? Mas, enfim. Às vezes pode funcionar. Eu tenho coisas que às vezes eu quero muito falar com alguém e eu escrevo no chat GPT para eu parar de pensar naquilo. Eu não estou preocupado com a resposta, eu só quero falar aquilo. Mas, para você desenvolver uma soft skill, cara, você tem que ter critério, você tem que ter processo, você tem que tentar assim, beleza, eu quero melhorar a minha comunicação. Eu quero me comunicar melhor. Beleza, você a primeira coisa, tá, tudo bem. O que que eu estou fazendo mal? Você tem que fazer uma análise. Cara, beleza, minha comunicação às vezes não é clara, às vezes ela é agressiva, às vezes ela, enfim, é incompleta, né? Então, beleza, você tem que identificar o que que você está fazendo de errado. Eu vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa muito, apesar de não aparecer nessa fala, mas eu sou uma pessoa muito alto astral. Eu sou um cara muito de boa, eu sou um cara muito simpático, eu trato todo mundo bem. Eu sou o tipo de cara que chega no escritório, beleza, tal, não sei o que, eu falo com todo mundo, eu brinco, eu faço piada, né? Às vezes eu solto uma piada na reunião. Eu sou assim. Só que eu comecei a perceber que no ambiente que eu estou hoje, a minha personalidade estava falando mais alto que o meu trabalho. Toda retrospectiva eu só era elogiado pela minha energia. Nossa, Edgar tem muita energia. Uau, nossa, Edgar, nossa, como é legal ter você no time. Você é um cara muito gente boa, você é um cara muito maneiro. Isso para mim não estava bom. Porque eu quero ser reconhecido pelo meu trabalho. Eu não trabalho no clube da comédia, eu trabalho como desenvolvedor de software. Então eu preciso melhorar a minha comunicação para parar, para apagar um pouco essa imagem. Então eu comecei a ser uma pessoa um pouco mais branda, eu passei a ser uma pessoa um pouco mais fria, um pouco mais pragmática, um pouco mais direta ao ponto. Eu evito, às vezes, entrar muito em conversa pessoal, às vezes as pessoas estão falando de coisas pessoais, às vezes eu tento ficar um pouco mais sóbrio. Mas sem ser mal educado, né? Então eu sempre respondo com um sorriso padrão. Eu dou um bom dia, se alguém começar a falar algum assunto pessoal, às vezes eu falo um pouco, mas eu também tento não estender muito o assunto, sabe? Porque eu percebi que isso, a minha postura, a minha comunicação estava muito expansiva. E o ambiente que eu trabalho é um ambiente mais sóbrio. As pessoas que trabalham comigo, as pessoas que eu costumo interagir, são mais sóbrias. Então eu percebi que eu precisava mudar isso. Isso é prática. A primeira coisa, Raimundo, você tem que entender o que você está fazendo de errado e quais estão sendo as consequências. E você fazer um plano. Cara, e foi o que eu fiz. Hoje eu sou muito mais sóbrio no trabalho, sabe? Eu tento ser mais direto ao ponto. Tem gente que perguntou, Edgar, você tá meio triste, mal-humorado? Não, cara, eu tô focando mais em entrega, tô tentando ser um pouco
mais sóbrio na minha postura. Eu tô focado mais em entrega e menos em interação. E é isso, Hum, cara. boa, boa. Show. Alguém tem mais alguma pergunta? Bom, vou precisar sair e encerrar a gravação. Bom, então antes de encerrar a gravação, Ricardo, eu vou deixar aqui o meu obrigado, né? Muito obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado pela oportunidade de poder estar mostrando essas coisas para vocês, porque não adianta você querer falar alguma coisa e ninguém quer ouvir. Então eu agradeço muito o tempo que vocês estão dispondo para me ouvir. E é isso. Pode parar a gravação aí, mas se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, pode perguntar, não tem problema nenhum. Ou a gente encerra. Bom, até a próxima. Então é isso Boa, aí, boa. galera. Edgar, cara, obrigado aí por mais uma aula. Lembrando que na quarta-feira que vem a gente tem o último encontro dessa trilha. E é isso. Obrigado, cara. Muito bom, Cara, eu muito bom cheguei na mesmo. metade, mas muito bom. Cheguei na metade e entendi muita coisa tá pendente na minha cabeça. Vai estar no YouTube Uhum. e não deixe de assistir a primeira, se você não assistiu. E não deixa de ver, porque lá tem os links, os QR Codes para você ler meus livros. É importante vocês lerem os meus livros, cara. Quem lê os meus Boa. livros é o meu melhor amigo. Mas ele tá em Então, English, esse livro. você tem que ler os meus livros, cara. Fazer minhas mentorias, você tem que comprar o pacote completo, né? Boa, boa. Isso aí. Arrasta pra cima. É isso aí. Leiam livros, cara. Você lê livro, te dá repertório. A próximo encontro vai ser um pouco mais doloroso, tá? Então se preparem que eu guardei o pior pro final. Eu Cara, eu achei vou. que esse era o pior, cara. Esse foi bem Não, doloroso pra mim, meu. não, o pior é o último, cara. O último ele Cara, tá um pouco valeu, mais. Cláudio. Obrigado por tudo. Eu volto em outro momento aí.